Pois eu lhes digo que é mais fácil descobrir a verdade oculta na última árvore e na nuvem mais altaneira do que descobrir o que eu sou. Entenderão o mar e eu permanecerei um enigma. Saberão o que são as estrelas, mas não saberão o que eu sou. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e durante esse mês de fevereiro aqui no canal nós vamos explorar um pouco mais sobre a obra do ilustríssimo autor G.K. Chesterton, ou G.K. Chesterton para você que é brasileiro como eu e não sabe falar as pronúncias corretamente em inglês. Essa é a terceira abertura que eu falo, porque eu já falei J.K., eu já falei janeiro e enfim. É isso pessoal, esse autor eu acho que ele dispensa legendas para quem nos acompanha aqui no Cabeceira. Afinal de contas não vai ser o primeiro livro dele, mas vai ser a primeira vez que nós vamos dedicar um mês somente para explorar a sua obra. Ele que é um autor que tem muitos livros em diversos segmentos. A Giovana já resenhou 2 de suas obras e são inclusive 2 dos vídeos mais hypadinhos aqui no canal, Ortodoxia e Homem Eterno. Se você quiser depois dar uma pesquisada, volta lá e assiste essas resenhas que estão muito boas. E hoje eu vou falar um pouco sobre a ficção de Chesterton. Bom, falei aqui que eu não ia falar muito sobre o autor, até porque tem muito material adicional sobre ele, então se você quiser descobrir mais sobre ele, eu vou deixar inclusive um vídeo recomendado que chama Por que Devo Ler Chesterton, do professor Guilherme Freire, tá aqui no YouTube, depois você vai lá e pesquisa, porque ele é um autor muito complexo, então ou a gente fala muito sobre ou a gente não fala nada, e eu preferi essa segunda coisa. Talvez a única coisa que vale a pena ressaltar, porque vai fazer um paralelo assim com o nosso livro, é que ele foi um pensador católico muito famoso ali no século XIX e XX, onde ele viveu. Ele pegou toda a era vitoriana e o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, e ele é um cara muito difícil de se rotular com alguma ideologia específica. Hoje em dia talvez suas ideias sejam mais propagadas e divulgadas nos meios conservadores, mas ele definitivamente foi alguém que conseguiu ficar isento de qualquer tipo de ismo, sabe? Ele não... conservadorismo, liberalismo, comunismo, ele era alguém que estava acima de todos esses tipos de debates e ele tinha passe livre para transitar ali em meio aos pensadores mais antagônicos de sua época. Ele literalmente jantava com um socialista fabiano e depois ia tomar um café com um conservador, e era assim que foi mais ou menos a vida de Chesterton. E o livro que eu trouxe para falar um pouco com vocês hoje é uma das suas grandes obras-primas, que se chama no original The Man Who Was Thursday, A Nightmare. Ou, para nós aqui, nós temos 2 opções de título: O Homem que Era Quinta-feira ou O Homem que Foi Quinta-feira, Um Pesadelo. E, gente, esse livrinho aqui, ó, incrível, maravilhoso. Fazia tempo que eu não favoritava um livro com uma convicção tão grande de tipo, favoritei mesmo, sabe? Não precisou nem de dar aquele espaço após a leitura para isso se consolidar dentro de mim, o fato desse livro ter se tornado um grande favorito. E é um livro que basicamente vai ser um romance policial nada convencional. Não se deixe enganar, você não estará lendo aqui uma obra típica da Agatha Christie, do Arthur Conan Doyle. Ele foge completamente dessa ficção usual de romance policial. Eu já sabia, mesmo antes de pesquisar sobre esse livro, que Chesterton ele tem uma escrita mais propositiva, né? Ele é conhecido por ter uma escrita de proposição, então eu já imaginava que mesmo numa ficção ele ia imprimir ali vários dos seus conceitos, das suas ideias sobre o mundo e fazer críticas sociais e coisa do tipo. E de fato depois eu pesquisei e descobri que esse livro pode se encaixar naquilo que informalmente a gente chama do gênero thriller metafísico. Basicamente quando um escritor, quando um autor queria fazer ali alguma discussão que ele considerava urgente sobre o momento em que a sociedade passava, eles utilizavam dessa estratégia do thriller metafísico, que basicamente se apropriar de um gênero literário mais popular para divulgar ali as suas ideias, para que essas ideias possam chegar na massa e não ficar ali restrita somente naquele grupo de literatos que leriam então um ensaio teórico sobre aquele assunto que ele queria o debate imediato ali acontecendo na sociedade. O mistério, né, era um gênero já muito popular, então Chesterton se apropria desse gênero para colocar ali a sua visão de mundo. E cara, mesmo sabendo disso, como eu falei, eu já sabia dessa característica da escrita de Chesterton, mesmo assim eu fiquei absurdamente chocado com a profundidade do nível de debate que ele propõe aqui dentro desse livrinho que, gente, tem umas 180 páginas só.
Então, assim, é super curto, super gostoso de ler, mas que vai propor ali debates muito profundos sobre diversos campos, desde a teologia, da ciência, da filosofia, da política, da religião. É um livro que definitivamente seria muito legal de ser explorado em um grupo, né? Um debate, assim, tipo um clube de livro, porque ele dá margem para diversas interpretações, principalmente aquele final dele. Já adianto também, eu vou explanar um pouco sobre o final do livro, eu vou trazer aqui a minha interpretação sobre o final do livro. Então você que já leu e quer saber, quer entender melhor, porque eu, quando terminei o livro, eu fiquei atônito, tipo, o que esse final quis dizer? E aí eu fui pesquisar e eu vou falar um pouco com vocês sobre o final, e é óbvio que eu vou avisar o momento oportuno para aqueles que não quiserem levar spoiler, saber até onde podem continuar nesse vídeo. Por enquanto, segura todo mundo aí que o que eu vou falar aqui é de domínio público, todo mundo precisa saber, tá bom? A primeira vez que eu vi falar sobre esse livro foi pelo professor Guilherme Freire, que é um cara que eu costumo acompanhar o trabalho. Ele fala muito de filosofia, aquele que eu comentei agora há pouco, que tem um material falando sobre a vida de Chesterton, e ele disse que não recomendaria em hipótese alguma começar a ler a obra de Chesterton pelo livro O Homem que Era Quinta-feira. E o que eu fiz? Quis começar com O Homem que Era Quinta-feira, como assim? Me senti desafiado, gente. Foi a primeira obra dele que eu li, e eu entendi depois da leitura o que ele quis dizer com isso. Primeiro porque não é um livro que você vai ter dificuldade de entender o enredo, né? Porque, como eu já falei, é um romance policial, vai ter ali uma aventura, algo acontecendo, vão ter criminosos e policiais, vai ter toda essa ação. E isso não é difícil de você entender, a cronologia dos eventos aqui, enfim, a ação que acontece. Mas o que é muito difícil de você conseguir ler nesse livro é aquilo que não foi escrito com todas as letras. As entrelinhas desse livro falam muito, assim, e para você compreender isso, de fato, eu senti dificuldade, talvez por não ter já conhecimento prévio do pensamento todo de Chesterton, né? Então eu ouvi falar que quando você já leu as suas obras teóricas, os seus ensaios, quando você já conhece mais ou menos o que ele pensa sobre o mundo, você consegue ler muito mais fácil as ideias que ele queria propagar aqui com esse livro. Então eu precisei estudar muito, assistir longuíssimas aulas para montar essa resenha aqui de forma minimamente decente para vocês. Sobre o tom da narrativa, pessoal, vai ser uma narrativa onírica, como aquele subtítulo dá a entender, um pesadelo. Aqui vai ser um pesadelo e esse tom vai ser legal, vai cooperar bem assim com o livro, porque vai dar pra gente uma pegada meio surrealista, meio nonsense, assim, em alguns momentos, mas não é aquele livro, tipo, que não tem nada com nada, sabe? É só alguns eventos que se apropriam aí do nonsense e, enfim, é muito legal. Nosso romance começa em Londres, em uma noite que estava completamente enevoada. Com mais névoa do que nunca. Londres já é conhecido por ser uma cidade que tem muita névoa, mas aquela noite o narrador fala que se assemelhava como o fim do mundo de tanta névoa, não era capaz de você enxergar um palmo à sua frente. E se para algumas pessoas aquela noite ficou marcada justamente por se parecer, se assemelhar ali com o fim do mundo, para outras pessoas essa noite ficou marcada por um encontro bastante bizarro entre dois pensadores, poetas de visões antagônicas. E esses vão ser os dois primeiros personagens que nós vamos ser apresentados aqui. Lucian Gregor era um poeta anarquista. Para quem não sabe o que é o anarquismo aqui, vai ser importante de saber, porque esse livro vai girar todo em torno das ideias anarquistas. Na virada do século XIX para o XX, que foi quando Chesterton escreveu esse romance, que foi em 1908, logo ali que tinha virado o século, as ideias anarquistas estavam muito populares na Inglaterra, e no campo das ideias da filosofia, basicamente o anarquismo representa a ideia sobre a necessidade do extermínio do Estado, de governantes, de pessoas ali que representem o povo fazendo administração pública. Eles são completamente contrários a essa ideia de hierarquia, de pessoas que vão organizar para outras. E acontecia também no campo do crime, uma onda anarquista grande de pessoas que ali então estavam fazendo ataques criminosos com dinamites, e enfim, tentando matar ali pessoas para chamar atenção para essa ideologia. E é assim, dentro desse contexto que Chesterton escreve esse romance. Então o nosso primeiro personagem, que é um anarquista, poeta, que fica gritando pelas ruas de Londres o tempo todo as suas ideias anárquicas, ele é surpreendido quando chega um outro poeta com capacidade argumentativa muito grande ali para debater com ele
um poeta de pensamento antagônico, né? No caso, Gabriel Syme, tô muito americanizado hoje. Gabriel Syme, que chega para debater com ele. Gabriel Syme era um outro poeta que acreditava na ordem, que acreditava na preservação dos valores e não na subversão dos mesmos. Enquanto Gregory, bom anarquista que era, já cria na subversão, já cria na revolta, já cria que precisava acontecer alguma coisa ali para mudar totalmente a sociedade. Então esses dois entram em uma discussão moral que basicamente vai reger ali todo o primeiro capítulo sobre qual é o princípio da poesia. E aí Gregory tenta provar o ponto dele, numa discussão muito gostosa de ler, inclusive, que a poesia deriva da revolta. Sem revolta não há poesia. E aqui, beleza, eu não vou entrar nessa discussão, gente, porque se eu entrar em cada subtópico desse livro, a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Mas enfim, tem ali os pontos dele que são muito legais de acompanhar, enquanto Gabriel Syme coloca ali como o princípio da poesia a ordem, né, o seguir as leis. Até que num determinado momento, Syme, o poeta do bem, dá um fecho no poeta anarquista Gregory e duvidando ali da seriedade do seu anarquismo. E Gregory, se sentindo absolutamente desafiado, chama Syme pra cincha e aí a gente presencia esse diálogo. Você acabou de falar em ter uma religião. É realmente verdade que você tem uma? Perguntou o Gregory para Syme. Claro, eu sou católico, beleza? Bom, então posso pedir-lhe que jure por quaisquer deuses ou santos que sua religião envolva, que você não revelará a nenhum filho de Adão o que agora vou lhe dizer, e especialmente à polícia? Será que você pode me jurar? E diante dessa proposta bastante bizarra, Gabriel Syme aceita. Eu tô falando um Gabriel que fica entre Gabriel e Gabriel, você percebeu? Syme aceita, e então ele entra num carro ali com Gregory, e Gregory o leva até um bunker meio isolado ali da cidade, que ficava debaixo de um bar, que ele descobre ser um arsenal ali de uma base de um grupo anarquista. Um grupo criminoso anarquista, né? Não apenas um grupo de poetas anarquistas, como é o que ele pensava ser apenas o Gabriel Syme, o Gregory. E ali Gregory começa a explicar para ele toda a existência de uma facção anarquista que era chefiada por um homem cujo codinome era Domingo. E os 7 membros dessa facção tinham também outro nome dos dias da semana. Então tinha do segunda-feira até o domingo. E Gregory fala com muito orgulho que vagou um lugar dentro dessa facção e que ele provavelmente seria o escolhido para ser o Quinta-feira. E eu acho muito interessante a forma que o Quinta-feira morre. Eu vou ler pra vocês também. Quinta-feira anterior, no caso. É. Então parece que você já tá dando um spoiler. Não, o Quinta-feira que vagou. Como sabem, os seus serviços à causa foram consideráveis. Ele organizou o grande golpe de dinamite de Bridgeton, que em circunstâncias mais felizes deveria ter matado todos no cais. Como você também sabe, sua morte foi tão abnegada quanto sua vida, pois ele morreu por causa de sua fé em uma mistura higiênica de giz e água como substituto do leite, bebida que ele considerava bárbara por envolver crueldade com a vaca. A crueldade, ou qualquer coisa que se aproximasse da crueldade, sempre o revoltou. E eu acho maravilhoso a ironia que Chesterton coloca em todo esse livro e a atualidade desse livro para os dias de hoje, não é verdade? Em que pessoas aí que são completamente simpatizantes da causa abortista, que a gente sabe que mata aí milhares de crianças por ano, mas que não comem bife porque, né, paz, veganismo e tal. E, enfim, o Quinta-feira anterior, então ele morre porque ele tinha dó dos animais, não bebia leite, e assim surge a vaga para Gregory. E ali, enquanto Gregory explicava não só sobre essa facção, mas também sobre o objetivo dessa facção, que tinha como plano central e principal abolir Deus, a ideia de Deus. Então aqui a gente já começa a perceber que o anarquismo, né, a nível político, não se trata somente de ideias de tirar hierarquias terrenas aqui, mas até mesmo a ideia da existência de uma divindade que nos controla é algo que vai contra o cerne do anarquismo. Prega que cada um ali tem que ser livre para fazer o que quer, certo? Não pode ser controlado por ninguém, não pode se submeter a ninguém. E enfim, aqui a gente já começa a entender que era um grupo realmente criminoso. Então, Syme, o poeta do bem, resolve fazer uma contraproposta. Bom, já que você me jurou, já que você me revelou um segredo diante de um juramento meu de que eu jamais o revelaria a ninguém, eu acho que eu quero te retribuir esse exato favor. Será que você consegue guardar um segredo e me jurar também pela sua causa que você não vai revelá-lo a ninguém? Então, Gregory, meio tipo, o que ele pode me revelar de tão caótico assim? Fala, demorou. Manda bravo. Então Syme revela que na verdade ele é um agente policial
da Scotland Yard, que era o departamento específico ali de Londres, por encontrar, detectar e eliminar esses grupos criminosos anarquistas. E nesse momento, Gregory fica, completamente pasmo e chocado. E o leitor também, eu pelo menos fiquei bastante. E ele pega uma arma e já aponta pra ele, e aí começa um diálogo bastante assim: não seja um homem tão bobo, disse Simon com a dignidade efeminada de um cura. Você não vê que não é necessário? Você não vê que nós dois estamos no mesmo barco? Sim, e muito enjoados. Gregory não conseguia falar, mas também não conseguia disparar, e observou a questão. Você não vê que fizemos checkmate um ao outro? Exclamou Simon. Eu não posso dizer à polícia que você é um anarquista. Você também não pode dizer aos anarquistas que eu sou um policial. Eu só posso te vigiar sabendo que tu és. Você só pode me observar sabendo que eu sou. Resumindo, é um duelo intelectual solitário. Minha cabeça contra a sua. Sou um policial privado do auxílio da polícia. E você, meu pobre amigo, é um anarquista privado do auxílio daquela lei e organização que é tão essencial para a anarquia. E é essa a premissa desse livro. Fala se já não tá doido pra ler, gente. É impossível, cara. Chester tá muito... Fala, já não dá vontade? É maravilhoso esse livro, gente. E daí pra frente, meus camaradas, vocês vão começar a acompanhar, então, uma aventura policial envolvendo ali facções criminosas e o departamento de polícia londrina, cheia, repleta de reviravoltas a todo capítulo. Mais pra frente, num capítulo retrospectivo ali, que faz um flashback, a gente entende como Simon entrou pra esse departamento de polícia, a gente vê ali detalhes da sua infância, sobre o que ele pensava, e até que um dia ele se revoltou muito depois de presenciar um ataque terrorista dos anarquistas com dinamites em que deixaram algumas vítimas, e ele na verdade é encontrado ali de uma forma meio sobrenatural por um policial bastante enigmático que ele não conseguia ver o rosto, aparecia apenas na penumbra, assim, nas sombras, e o recruta para um departamento muito específico da polícia, que era um departamento que ficava ali atrás de descobrir potenciais criminosos futuros de acordo com as suas ideias. O policial fala que as noções subversivas do intelectual anarquista podia ser muito mais perigoso do que o criminoso comum, simplesmente seguir ali as suas vontades de fazer o mal. E ali ele é recrutado. Bom, pessoal, então para aqueles que queriam apenas saber um pouco do enredo, eu acho que eu não posso adentrar mais do que isso. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, como eu te falei, ele é um romance policial completamente alegórico. Cada personagem aqui vai representar e vai simbolizar algo muito maior, mas é obviamente que você consegue também ir além se você quiser pesquisar, se você quiser se dedicar. E agora eu vou entrar um pouco mais no campo desse estudo simbológico das coisas. Já adianto, eu precisei estudar antes, eu não consegui obter esse conhecimento simplesmente lendo o livro, admiro aqueles que conseguem. Mas eu colhi um pouco de material aqui suficiente para conversar com vocês, principalmente sobre aquele final. Então tchau, curiosos, e... Não, tchau, não curiosos. Exatamente, fiquem aqueles que já leram comigo. Bom, pessoal, o que foi o final desse livro, não é mesmo? Então, pra quem já leu, que eu imagino que vocês, todos que ficaram comigo, já fizeram, sabe que no decorrer do livro todo nós vamos descobrindo que cada um daqueles dias, do segunda ao sexta, eram policiais recrutados, disfarçados, e que basicamente o grupo todo anarquista que eles combatiam eram... É maravilhoso. Lê esse livro. Ninguém tá entendendo essa reação, hein? É que a Lívia fez uma cara muito de tipo... Ela ficou chocada, passada. Eram todos policiais recrutados ali, que foram colocados basicamente de modo que um investigava o outro e ninguém investigava a causa. Porque ali os policiais estavam então gastando a sua energia em investigar uns aos outros. Quando na verdade eles percebem isso e descobrem então que todos fazem parte do mesmo grupo da Scotland Yard, eles então resolvem ir atrás do líder daquele grupo, que então é quem supostamente é a única pessoa realmente baderneira e que atrai o caos, o Domingo. Gente, o Domingo ele é descrito aqui desde o começo como uma figura sobre-humana. Lembra que eu te falei que tem um pouco de nonsense, um pouco narrativa onírica. Então ele é um cara que realmente, assim, fisicamente meio que não existe. Ele é muito gigante, ele parece um armário, assim, ele tem as costas largas. Todo mundo, quando olha ele, sente a mesma coisa, um medo gigantesco. Quando ele é olhado,
pelas costas. E quando eles vão atrás desse cara e o confrontam e conseguem olhar a sua face, eles veem nele a bondade mais divina, um rosto angelical. De modo que quando eles olham a face dele, eles pensam que eles eram loucos por pensar aquelas coisas olhando as suas costas. E quando eles olham as suas costas, eles pensam que eles estavam bêbados quando tiveram aquela interpretação da face dele. Então ele era uma figura absolutamente assim, antagônica dentro de si. E quando eles vão atrás de Domingo para confrontá-lo, Domingo pega um balão, se pendura num balão e sai voando, e eles começam a segui-lo ali. Eu li em algum lugar que esse balão, essa representação, significava que eles estavam indo para além do campo da discussão lógica e física e terrena. Aqui eles estavam adentrando então a um novo patamar, uma nova proposta assim, de discussão sobre as coisas, e aqui excepcionalmente talvez discussão teológica. Eles chegam então até um local onde o Domingo fala: antes de vocês conversarem comigo, eu vou dar uma festa e vocês só podem entrar aqui com os trajes específicos que eu disponibilizar para vocês. Então eles colocam ali trajes, né, do segunda ao sábado, que vão representar os dias da criação. Então segunda vai usar um traje que remete à luz, que foi o princípio de todas as coisas ali no Gênesis, quando a gente vê, foi a primeira coisa que foi criada, e assim consecutivamente. O terça vai usar um traje que se refere à criação do segundo dia bíblico, e enfim, assim consecutivamente, de modo que o domingo, que é o sétimo dia, se veste de paz de Deus, o descanso, o sétimo dia, né, depois que tudo estava pronto. E eles ficam ali meio sem entender, e aí eles começam então a confrontar o domingo, até que eles têm a percepção de algo que eu confesso eu já tive um pouco antes do momento. O Domingo, além de líder da facção, é aquele que recrutou todos eles para a Scotland Yard. Lembra que eu falei que eles foram recrutados por um cara que a gente não conseguia ver a imagem, um cara que ficava ali na penumbra das coisas. E então a gente entende o paradoxo que Chesterton quer propor pra gente sobre a vontade de eliminar o mal e o caos humano, e o caos e o mal que só existe porque os humanos seguiram a sua vontade. A vontade que é fruto, inclusive, do livre-arbítrio, que vem, em última instância, do próprio Deus para nós. Então, o Domingo, na verdade, ele não era do mal, mas ele permitia que as coisas ali acontecessem de acordo com aqueles que quisessem entrar para esse grupo anarquista. Ele nunca recrutou ninguém para o grupo anarquista como ele recrutava os policiais. Então, o mesmo Domingo que permitia que o anarquismo, que aqui então representa todo o mal vindo das nossas vontades, né, vindo do nosso livre-arbítrio, que ele permitia que isso acontecesse, ele era aquele que recrutava aqueles que tivessem desejo de combater esse mal e combater as suas próprias vontades pecaminosas, digamos assim. As costas de Domingo aqui também tem uma representação simbólica. Quando as pessoas observavam apenas as suas costas e ficavam atemorizadas ali por tudo aquilo que elas representavam, por toda aquela grandiosidade medonha que as costas de Domingo passavam, nos remete a nós quando tentamos entender a grandeza de Deus olhando somente a sua criação como uma extensão do próprio Deus. Todo conhecimento que nós pudermos adquirir científico sobre a criação, sobre a natureza, sobre qualquer coisa terrena, ele é ainda muito finito perto da grandiosidade de Deus. Nós ainda estaríamos olhando apenas as suas costas, mesmo que nós tivéssemos esgotado tudo aquilo que pudéssemos aprender acerca da natureza, da ciência, do cosmos, de qualquer coisa do tipo. Vocês devem se lembrar com certeza do mito da caverna de Platão, onde as pessoas ficavam dentro da caverna e viam apenas algumas sombras passando e faziam a leitura desse recorte da realidade como se fosse o todo. Quando nós tentamos entender a Deus olhando simplesmente pela ótica da ciência e da natureza, nós ainda estamos dentro da caverna vendo apenas as sombras de quem Deus era, ou aqui na alegoria de Chesterton, vendo as suas costas. Depois de revelado para os 6 recrutas ali, policiais que se disfarçavam como anarquistas, alguns deles ficam bastante revoltados e confusos. E então a gente tem esse diálogo. Se desde o começo você era o nosso pai e nosso amigo, porque era também nosso maior inimigo. Nós não lamentávamos e fugíamos aterrorizados. O ferro penetrou em nossas almas, e você é a paz de Deus. Eu posso perdoar a ira de Deus, embora ela destrua as nações, mas eu não posso perdoar a paz de Deus. Nesse momento acontece uma nova aparição de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Lucius Gregory, aquele poeta anarquista que começa o livro e que você que acompanhou até o final do livro deve
saber que ele nunca chegou a entrar ali pro grupo, porque o Simon dá o cano nele, o Simon que vira o Quinta-feira, então ele sai revoltado porque ele não conseguiu se consolidar ali como uma das 7 pessoas do grupo. E nesse momento ele aparece ali, representando e personificando o mal verdadeiro. Ele é o único anarquista, de fato, ele era o único desordeiro, o único que realmente queria instaurar o caos, e aqui ele simboliza, né, o próprio diabo. E ali ele confronta aquelas pessoas falando que na verdade elas só querem combater o caos porque elas nunca conheceram o mal, elas nunca conheceram o sofrimento. E nesse momento Simon fica muito revoltado porque ele fala: como assim a gente nunca conheceu o sofrimento? Nós vivemos no mesmo mundo que você, só que nós olhamos ele sob outra ótica, a de que combater o mal vai tirar de nós o sofrimento, e não a de fazer tudo que eu tenho vontade, mesmo que a minha vontade seja de fazer o mal, é o que vai tirar de nós o sofrimento. E ali eles ambos ali viram para Domingo e falam: mas e você? Você conhece o sofrimento? E neste momento em que eles viram para Domingo e lhe confrontam sobre se ele conhece ou não o sofrimento, Domingo começa a se expandir fisicamente e a transcender, de modo que ele vire tanta luz que ninguém mais possa vê-lo em sua face, apenas ouvir a sua voz. E é com esta frase icônica tirada diretamente do Novo Testamento: podereis beber na mesma taça em que eu bebo, que o pesadelo se encerra. E então Simon acorda em Londres, longe de toda essa história. Essa frase, tirada, como eu já disse, do Novo Testamento, faz menção direta à encarnação de Jesus Cristo, né, de Deus para o ser humano, na figura de Jesus Cristo, que prova ali que sim, ele conhecia o sofrimento, porque Jesus viveu todas as dores que nós poderíamos ter vivido, e ainda assim não se deixou contaminar por esse mundo ou pelas vontades pecaminosas que, acredito eu, Jesus tinha. Este é O Homem que Era Quinta-feira, um livro da minha cabeceira, um livro que, sem sombra de dúvidas, requer muitas releituras ao longo da minha vida. E assim, eu não poderia ter começado melhor a obra de Chesterton. Acho que eu também não poderia ter começado, né, com algo mais complexo do que isso. Talvez seja por isso tudo que essa seja a sua grande obra-prima, porque ela vai misturar a ficção de Chesterton, que era muito boa, e a gente tem isso dentro de Padre Brown, dentro de vários outros textos, com a teoria de Chesterton, que também era muito boa, e a gente tem isso dentro de Ortodoxia, Homem Eterno e vários outros textos. Aqui vai mesclar muito bem e vai fazer na sua cabeça como fez na minha. Leia O Homem que Era Quinta-feira, é uma leitura rápida, gostosa, e é uma leitura que vai requerer mais tempo de reflexão do que de leitura. É aquilo que eu te falei, você não sente dificuldade enquanto você está lendo as páginas. Chesterton não utiliza de palavras demasiadamente difíceis ou fora do nosso vocabulário. O difícil mesmo aqui é você compreender a ideia toda, e eu afirmo sem sombra de dúvidas que eu não compreendi o todo desse livro. Tenho humildade suficiente para confessar isso. Mas essa é a minha indicação, esse é o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e continuem com a gente, porque nesse mês vai ter sim overdose de Chesterton pra vocês, que assim como nós, assim como eu descobri que são fãs dele. É nóis, pessoal, até a próxima. Curta, se inscreva e comente, hein? Precisamos de vocês. Tchau, tchau.